agora a gente vai chamar aqui para uma entrevista importante no CNN 360 o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos. Deputado, obrigada pela sua participação, bem-vindo, tá me ouvindo, tudo ok? Sim, ouço bem, obrigado pela oportunidade de conversar com você e com o Brasil que assiste a CNN. Obrigada ao senhor por participar aqui conosco dessa entrevista. Vou abrir a entrevista te perguntando, presidente, sobre uma questão ainda delicada e recente, que é justamente a sua permanência no cargo, né, da vice da presidência da Câmara dos Deputados, que foi questionada pelo seu antigo partido, o PL. Hoje o senhor tem uma atuação de oposição ao governo Bolsonaro, que ficou claro e evidente principalmente naquelas discussões a respeito da pandemia, né? O senhor sempre muito enfático quando fazia críticas ao presidente Bolsonaro. Hoje a permanência do senhor na vice-presidência é questionada pelo PL. O senhor está no cargo também respaldado com uma liminar do TSE. O ministro Alexandre de Moraes lhe concedeu essa liminar. Mas ainda assim é uma situação muito complicada, não é, presidente? Eu queria que o senhor comentasse em que momento a sua permanência ali na vice começou a ser assunto, ou quando que o senhor sentiu que isso começou a incomodar e que o PL faria essa tentativa de removê-lo do cargo? Veja, eu tive 396 votos de 451 votantes na eleição para a vice-presidência da Câmara dos Deputados. Eu tenho uma liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes que impede o PL de tomar qualquer providência relativa a restrições ao exercício do mandato que foi conferida a mim pelo povo do Amazonas e na mesa pela esmagadora maioria dos deputados e deputadas. Mas, sinceramente, eu não acho que isso deva ser objeto das minhas energias nesse momento. O presidente e o próprio PL estão muito dispostos a gastar energia com o cargo de vice-presidente da Câmara. Eu estou disposto a gastar energia com a reafirmação do meu compromisso democrático que eles colocam em risco. Eu estou disposto a gastar energia e enfrentar um Brasil que tem 12 milhões de desempregados, que tem 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, a inflação descontrolada. Eu estou disposto a gastar energia com o preço do diesel, que, como a matéria que você passou, acabou de acontecer e que vai induzir o preço do aumento da tarifa do transporte coletivo Brasil afora. Eu estou preocupado em gastar energia com o que importa com o povo brasileiro. Quero, inclusive, sugerir ao presidente Jair Bolsonaro que pense menos e gaste menos energia comigo e gaste mais energia com desemprego, com fome, com inflação, com tarifa de transporte coletivo, porque é isso que o Brasil espera dele. Vamos fazer uma rodada de perguntas, presidente, aqui entre os nossos analistas também. O Yuri Pita foi quem gentilmente conseguiu a entrevista para a gente. É o primeiro. Vai lá, Yuri Pita. Oi, Tainá. Deixa eu dar boa tarde para você, para quem nos acompanha, e principalmente para o deputado Marcelo Ramos. Obrigado pela disponibilidade, deputado. Queria perguntar um pouco desse contexto político, dessa discussão, do quanto o senhor tem sido alvo de ações do presidente, mesmo estando num partido PSD, que está numa situação ainda de indefinição, se vai de fato ficar neutro nessas eleições. O presidente do partido, Gilberto Kassab, chegou a dizer que Ciro Gomes seria a única terceira via neste momento de polarização entre Bolsonaro e Lula. O senhor esteve num ato de apoio ao ex-presidente Lula e está apoiando o pré-candidato do PT. Mas, na sua avaliação, como deve ficar o PSD, o partido ao qual o senhor está afiliado neste momento, nessa eleição, e quanto o senhor vai trabalhar para ter o máximo de correligionários do agora PSD ao seu lado nessa disputa eleitoral? Olha, o PSD é um partido diverso. No Amazonas temos eu, o senador Omar Aziz, que temos uma identidade maior com o ex-presidente Lula. Em Santa Catarina, nós temos um partido muito identificado com o presidente Bolsonaro. No Nordeste, um partido mais identificado com o presidente Lula. E o presidente Kassab tem sido muito ágil no sentido de não fazer essa eleição algo que exploda e divida e desestruture o partido. Eu acho que a tendência do nosso partido hoje é do presidente Kassab liberar e cada liderança no seu estado avaliar o que julga melhor para o seu projeto eleitoral e também para o país. Eu penso menos no meu projeto eleitoral e mais no país. Eu acho que está em jogo a vida de milhões de brasileiros e nós não podemos diminuir o que está em jogo na próxima eleição em um desejo de se reeleger ou não. Claro
que todos nós temos o objetivo de nos reelegermos, mas, acima de tudo, nós temos que colocar no centro da nossa reflexão o que é melhor para o país. Qual é a melhor oportunidade, o melhor caminho para dar comida para os 19 milhões de brasileiros que passam fome, para dar emprego para os 12 milhões de brasileiros que não conseguem trabalhar, para garantir que o brasileiro volta a comer carne, volta a comer frango, volta a comer ovo, que foi um direito retirado pela inflação crescente, que está fazendo o brasileiro escolher entre comprar a comida ou comprar o gás de cozinha. Se tem o que cozinhar, não tem o que botar na panela. Se tem o que botar na panela, tem que cozinhar a lenha. O brasileiro está perdendo o direito de ter energia elétrica por conta da inflação no setor de energia também. Então, acho que é isso que deve mover as nossas decisões, e o presidente Bolsonaro ainda é o presidente. Ele vai ser candidato daqui a pouco e, como candidato, ele continuará sendo presidente. Ele precisa pensar um pouco menos na eleição e um pouco mais no povo brasileiro, que depende tanto dele nesse momento. Renata Agostini, chega para cá. Como vai, deputado? Boa tarde. Ainda falando sobre o cenário eleitoral, ainda que houvesse uma sinalização e uma decisão por parte do PSD de apoiar, por exemplo, Ciro Gomes, me parece que em vários estados o PSD já tem uma realidade até consolidada, né? O senhor citou o Amazonas, né? O seu posicionamento do senador Omar Aziz em oposição, por exemplo, a Santa Catarina. Agora, por exemplo, ali na Bahia, o senador Otto Alencar já está, né, como candidato ao Senado na chapa do PT. Ali já tem também um desenho definido. Pensando num eventual segundo turno, né, numa polarização que insiste em se manter, se o senhor fosse olhar para o seu partido e para esses desenhos regionais, hoje o PSD, ele é majoritariamente lulista ou bolsonarista? Para que lado essa balança penderia? Olha, eu posso emitir a minha opinião, até porque sou um filiado novo, né? O PSD, ele é majoritariamente caçabista, né? Sob liderança do nosso líder Gilberto Kassab. Mas eu acho, sinceramente, que num segundo turno a tendência é o PSD ir para a candidatura do presidente Lula. Agora, alguma chance disso acontecer ainda no primeiro turno, aproveitando que o senhor finalizou aí curtinha a resposta? Olha, eu acho que não existe. Eu acho que a tendência realmente para que não tenha uma grande divisão no partido, para que a gente não coloque em risco candidaturas que estão consolidadas num outro bloco, eu acredito que não é possível essa coligação já no primeiro turno. Até torceria por ela, mas eu sei respeitar a diversidade do partido e sei respeitar a liderança do nosso presidente Gilberto Kassab. Beleza, vamos girar aqui então a nossa entrevista agora com a chegada do Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. Leandro. Deputado, obrigado por estar conversando conosco. Queria saber uma questão que diz respeito, claro, ao país inteiro, mas especificamente ao seu estado, no que diz respeito à Zona Franca de Manaus. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu, né, uma decisão que suspendeu o corte do IPI sobre produtos que são produzidos lá. Queria saber como é que o senhor e a bancada do Amazonas estão olhando para esse tema e que impacto que o senhor vê que isso possa ter nas eleições de 2022, olhando para o seu estado em específico, deputado. Leandro, obrigado pela tua pergunta, que ela me permite esclarecer ao Brasil o objeto, o conteúdo da decisão do ministro Alexandre de Moraes e o conteúdo do nosso pedido. Foi distribuída uma mentira nos últimos dias nas redes sociais de que o ministro Alexandre de Moraes havia declarado a inconstitucionalidade de todo o decreto. Isso não é verdade. O ministro Alexandre de Moraes declarou a inconstitucionalidade do decreto no que diz respeito aos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. E isso não tem impacto nenhum aqui em São Paulo, onde eu estou, ou aí no Rio de Janeiro, onde você está, e eu explico por quê. Motocicleta só produz na Zona Franca de Manaus. Não tem indústria de motocicleta nem no Rio e nem em São Paulo. Portanto, a redução do IPI só serviria para motos importadas, mas não para uma outra indústria instalada em outra unidade da federação. Concentrado de refrigerante não produz em nenhuma outra unidade da federação, só produz na Zona Franca de Manaus. Ar-condicionado não produz em nenhuma outra unidade da federação, só produz na Zona Franca de Manaus. Portanto, a medida não tem nenhum impacto negativo nas outras unidades da federação. Pelo contrário, desde o início, nós estamos reafirmando, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes reafirma a redução do IPI em automóvel, em fogão, em geladeira, em máquina de lavar, porque nós nunca lutamos contra isso. Tem um aspecto que são os bens de informática que são produzidos dentro e fora da Zona Franca de Manaus.
mas nos bens de informática, as duas leis, a de dentro e a de fora, são leis equilibradas, que nem induzem quem está na Zona Franca a vir para cá e nem quem está aqui a ir para a Zona Franca. Isso foi um pacto que nós fizemos quando a OMC condenou a lei de informática de fora da Zona Franca de Manaus, mas não condenou a de dentro. Nós fizemos um pacto de manter equilíbrio e esse equilíbrio está mantido mesmo sem a redução do IPI. Na verdade, a redução do IPI em bens de informática quebraria esse equilíbrio porque tornaria 44% mais caro produzir em Manaus. Então, nós lutamos pelos interesses da nossa gente, pelos interesses de um modelo econômico que ajuda a preservar a floresta, que gera emprego, que gera renda, que paga escola, que paga hospital, que paga a universidade no estado do Amazonas, um estado que, enquanto o Brasil inteiro tem reserva legal de 20%, nós temos reserva legal de 80%, portanto, isso não é um favor, isso é uma compensação ao estado do Amazonas. E mais, lembrando que o Amazonas paga muito mais tributos federais do que recebe repasses voluntários da União. Nós pagamos 17 bilhões de reais no ano passado e só recebemos 5. Portanto, o Amazonas não é devedor da União, ele é credor de recursos para ajudar as outras unidades da federação do nosso país, muitas das quais, inclusive, quebram e pedem socorro da União, coisa que nunca aconteceu no Amazonas. Agora, para a gente finalizar, presidente, a nossa entrevista aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa recente crise entre os poderes e o papel do Legislativo nisso tudo, né? O senhor mesmo já esteve com os ministros do Supremo, com o próprio presidente do Supremo recentemente e outros parlamentares também o procuraram. A avaliação que o senhor faz e o papel do Legislativo? Eu quero avaliar essa crise sobre uma outra ótica, sobre a ótica econômica. Um país em instabilidade institucional, um país em conflito entre os poderes, é um país que retém investimento, é um país que gera insegurança no investidor e, consequentemente, é um país que não retoma o crescimento da sua economia, que não volta a gerar emprego, que não volta a combater a fome. É preciso que o presidente Bolsonaro entenda que esses conflitos jogam contra o próprio governo dele, jogam contra a capacidade do Brasil retomar um caminho de prosperidade. Então é hora de baixar a temperatura, respeitar a ordem democrática, respeitar as decisões judiciais, não colocar em dúvida o nosso sistema eleitoral, que não tem nenhum indício de que manipule resultado de eleição. Pelo contrário, é um sistema que se reafirma como exemplo para o mundo a cada eleição. Então é hora de tirar isso da pauta, pacificar os poderes. Nós procuramos fazer a nossa parte, o presidente Arthur Lira procura fazer a parte dele, reafirmando os compromissos, dando agilidade nas pautas de interesse do governo, dando agilidade nas pautas de interesse do país. Agora, se o governo não colocar no centro da sua ação a preocupação com os desempregados, com os que passam fome e os que estão sendo massacrados pela inflação, ele vai continuar em guerra institucional e não dando sinais de solução dos verdadeiros problemas que fazem e trazem sofrimento ao povo brasileiro. Deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, conversou com a gente sobre vários assuntos importantes para o país. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos seguindo juntos, trabalhando pelos brasileiros e trabalhando pelo que importa para o Brasil: comida, emprego e combate à inflação.